O Espírito Santo tem um caso de varíola dos macacos confirmado. O Brasil está em alerta para essa doença e nós vamos explicar para você de casa quais são os sintomas e como se prevenir. Deixa eu chamar aqui a Alessandra Ximenes. Ale, é com você. Isso, Dudu. Além desse caso confirmado, nós temos outros casos em investigação aqui no estado. Então, para falar um pouquinho mais sobre essa doença, como é que está essa situação da investigação, se a gente tem algum alerta ou não, nós vamos conversar agora com o Orley Cardoso, ele é subsecretário de Vigilância em Saúde aqui do estado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Orley, sobre qual é o estado que nós estamos hoje aqui no Espírito Santo. A gente sabe que o país tem outros casos, às vezes as pessoas ficam um pouco em alerta, assustadas. Qual é a situação que nós temos aqui no estado hoje? Tem um caso confirmado em Colatina, outros em investigação. Qual é a situação real aqui do estado hoje? Muito bom dia, obrigado por conversar com a nossa equipe. Bom dia a todos. Então, a situação do Espírito Santo hoje em relação a Mpox, esse vírus, ele tem uma desencadeada. É bom a gente fazer uma série histórica rapidamente, que foi em 2022, quando o Espírito Santo começou a registrar esses primeiros casos. Então é um vírus, uma infecção viral, que ela causa aí, no início dos sintomas, principalmente nos primeiros 14 dias, muitas ínguas, e posteriormente ela vai trazer aquelas manchas, principalmente na mão e nos pés. Então é uma infecção viral, que ela tem o início com febre abrupta, né, a febre rápida, e muitas manchas no corpo. Então, hoje a nossa situação, que nós chamamos epidemiológica, é de um caso confirmado, uma situação de alerta, que nós estamos sempre vigilantes, através do nosso Centro Estratégico de Vigilância e Saúde, e 15 casos que nós estamos monitorando. Então, a gente tem que fazer isso, porque nós passamos por um período agora, que foi do Carnaval. Esse período de festa é muito propício, porque essa doença ela é de transmissão principalmente por contato. Então nós estamos monitorando esses casos e verificando a possibilidade de confirmação ou de não de mais alguns casos aí. Você estava falando sobre os sintomas da febre alta, também daquelas manchas pelo corpo. O que mais que a gente deve ficar em alerta em casos de sintomas? E qual é a orientação? Já procuro um atendimento médico? Então, é importante porque como a monkeypox é uma doença que parece muito, se confunde na verdade com a varicela, com a herpes, com a sífilis, porque ela provoca lesões. E no início dessas lesões nós não conseguimos detectar. Possivelmente, como é que começa a Mpox? Começa com uma bolinha, aquela bolha com pus, ele pus amarelado, e depois aquilo poca. E aí vai formar depois uma crosta no final. Então, no início, ela é muito parecida. Então, principalmente com essas doenças aí da sífilis. Agora, é importante lembrar que a pessoa que tem um sintoma, por exemplo, apareceu ínguas, que são aquelas glândulas. Se está sentindo dor, febre rápida, que nós chamamos de febre abrupta, é importante proteger o corpo, né, e procurar o serviço de saúde. Por quê? Você, a partir do momento que identifica a lesão, quando aquela bolha estoura, é ali que dentro daquele líquido que está o vírus. Então a contaminação começa a acontecer. Então procurar o serviço de saúde, como eu disse, pode que não ser o Mpox, mas pode ser uma herpes zoster, uma herpes simples, procurar o serviço de saúde. Então sinais que são glândulas, que são ínguas, e sintomas que é febre alta, né, que é principalmente no início. Posteriormente, passando alguns dias depois, isso vai virar lesão. Então, no início é bom procurar o serviço de saúde. E nesse início também, o quanto puder, evitar contato com outras pessoas? Evitar contato. Está suspeito, não procura se isolar. Ou seja, procura o serviço, orienta dentro de casa para não ter contato, principalmente se tiver criança. A gente sabe que agora já retornou às aulas. Se alguém teve contato, isso pode transmitir, a criança transmitir para outros, virar uma cadeia de transmissão grande. Mas é proteger, colocando camisa de manga comprida, roupa de manga. Por quê? As lesões de Mpox, elas dão inicialmente, principalmente nas partes genitais. Pode ser de algumas pessoas, então possivelmente não se vê. Agora, quando você tem o hábito de coçar, você vai levar também para outras regiões. Então, se aparece nas mãos, nos pés, nas costas, a gente vê que tem pessoas que têm lesões múltiplas. Então, é procurar logo no início. Você não aparece de um dia para o outro com aquele monte de lesões. Aparece poucas e elas vão aumentando gradativamente. Então, é importante proteger e procurar o serviço para evitar transmitir para outras pessoas.
Muito obrigada por conversar com a nossa equipe, Orley. Então, a orientação, teve qualquer um desses sintomas, procura logo o serviço de saúde para que a doença não se agrave, para que não se alace, né? A gente não vá passando doença aí um para o outro. Então, a gente tem um caso confirmado, Dudu, lá em Colatina, e outros 15 que estão em observação, ainda estão em investigação. Dudu? Valeu, obrigado, Alexandre Mendes.